Quais as lições que o Flusão tem para aprender, aplicar e vencer o Chelsea a partir do que foram os jogos contra Flamengo e Palmeiras? O Flamengo que venceu bem o Chelsea e o Palmeiras que perdeu ali em uma falha do seu goleiro, mas até que em determinado recorte fez uma partida honesta. Vamos lá, matéria aqui do Lance, falando aí dando dicas ao professor Renato Gaúcho. O próximo adversário do Fluminense no Mundial de Clubes é o Chelsea, que ao longo da competição também enfrentou Palmeiras e Flamengo. Em jogos distintos, o rubro-negro venceu de virada na fase de grupos, enquanto o Verdão foi eliminado nas quartas de final. Diante do desafio do tricolor, o terceiro brasileiro a bater de frente com os Blues na Copa do Mundo, o setorista do time carioca e paulista no Lance analisaram as lições que o Flu pode tirar das partidas. A semifinal será disputada na terça-feira, às 16 horas, no MetLife Stadium, em Nova York. Lições de jogos de Flamengo e Palmeiras. Flamengo 3-1 Chelsea, concentração e paciência. Lucas Bayer falou que a principal lição, sem dúvida, é entrar concentrado no jogo desde o primeiro minuto. O Flamengo iniciou bem a partida contra o Chelsea, mas em uma bobeada do lateral direito Wesley viu os ingleses abrir o placar. Esse é um ponto essencial que o Fluminense demonstrou dominar na competição. Na fase de grupos, estreou contra o Borussia em um duelo de muita aplicação tática e concentração. Já na rodada seguinte, contra o Sam, o time não teve o mesmo comportamento, sofreu a virada no primeiro tempo e precisou correr atrás do prejuízo. Desde então, os atletas incorporaram esse pensamento que foi fundamental para avançar para a semifinal. Abre aspas aqui para Renato Gaúcho. Nós estávamos bem na partida, fizemos o gol e no momento que tomamos o gol teve a parada técnica. Nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. No intervalo corrigi algumas coisas, cobrei outras porque a coisa que mais converso com o meu grupo era para que eles ficarem focados nos 90 minutos. No momento em que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. Não ficamos focados como deveríamos e tomamos a virada. Um jogo que, teoricamente, poderíamos ter saído com a vitória no intervalo, a gente complicou, falou Renato Gaúcho na oportunidade. Além disso, o Bayer afirmou que a postura defensiva foi a chave para que o rubro-negro saísse vitorioso no Lincoln Financial Field na Filadélfia, o que aconteceu com o jogo, onde aconteceu o jogo. Com a defesa bem postada, o time teve mais tranquilidade para construir suas jogadas e agredir o adversário, mostrando que o 3-1 não foi por acaso, foi estratégia e organização. Outro fator foi a paciência e a sabedoria. O time inglês saiu na frente, mas no segundo tempo o Flamengo virou o jogo em poucos minutos, deixando os adversários pilhados. Com isso, passaram a ser mais agressivos, o que resultou na expulsão de Nicholas Jackson e a concretização da vitória. Para ele é importante que o Flu saiba jogar de acordo com o que pede o jogo, sem desespero se estiver perdendo e sem baixar a guarda se estiver ganhando. Acho que essa frase final aqui é o principal. Sem desespero se estiver perdendo, sem baixar a guarda se estiver ganhando. Com isso, o Flusão com certeza poderá vencer o Chelsea. Vamos à análise do jogo do Palmeiras. Palmeiras, compreensão de jogo e adaptação. O setorista do Palmeiras, Vitor Palhares, destacou que o calor pode ser uma arma a favor do Fluminense, uma vez que os brasileiros estão acostumados a jogar sob altas temperaturas. Entretanto, reforçou que só isso não bastará para que o tricolor saia com a classificação. O nível de entrega precisa ser tão grande ou maior que nas fases anteriores. Abre aspas para Vitor: para ganhar tem que jogar sempre no limite, e mesmo assim às vezes não é suficiente. O Palmeiras passou longe de jogar no limite, e é a discrepância. E para mim o que prova isso foi o que Renato fez no jogo do Flu contra o Inter de Milão. Em algum momento é preciso assumir o papel de inferioridade e recalcular a rota para tentar jogar. Tanto que Renato vai lá e bota 3 zagueiros. Felipe Luiz tentou ficar tocando, e isso mostra a confiança no trabalho, mas eles não são melhores. É arriscado. Ao citar o jogo contra os italianos, o setorista se referiu à troca do esquema tático do Flu, que adotou um 3-5-2 para espelhar o adversário. A fórmula se repetiu diante do Al Hilal. O tricolor nunca havia jogado dessa forma sob o comando de Renato, mas o treinador apostou na mudança para surpreender seus oponentes e funcionou. No entanto, Palhares voltou a reforçar a diferença técnica entre as equipes. Quando eles querem realmente acelerar, mudar para a quinta marcha, não tem muito o que fazer. Eles são melhores. É muito simbólico aquela frase do Abel fala
que a discrepância começa no momento em que eles vêm e compram o melhor jogador do Palmeiras. O Estevão alertou. Apesar disso, o próprio Flamengo já mostrou que o Chelsea não é invencível e o Palmeiras, que por pouco não fez o mesmo. Na mesma linha de análise, o Bayer Palhares afirmou que é um time impaciente e que, quando perde o controle do jogo, apresenta dificuldades para impor essa superioridade. Frisou que este é o momento em que o Fluminense precisa ser letal. Caso contrário, sofrerá o mesmo que os paulistas e poderá perder a oportunidade de avançar para uma final histórica. Os jogadores têm que ter a capacidade de fazer a diferença, são muito diferentes. Cole Palmer tem naquela bola, por exemplo, tira a defesa do Palmeiras inteira. Michael e o Giai não souberam o que fazer. É muita facilidade, é muita técnica. Terminou aqui o setorista do Palmeiras falando aí da partida do Verdão contra o Chelsea. Cara, entendo essas questões, mas como falou, acho que o Fluminense tem uma defesa mais sólida, não vai aceitar tanto assim essa pressão e tem ali condições, um poder de fogo. Talvez eles não tenham um talento como o Estevão, mas ele tem um poder de fogo distribuído maior. Martinelli já mostrou isso no gol que fez contra o Al Hilal. O próprio Germancano, que fez gol contra o Inter de Milão. O John Arias, que é talvez o grande jogador dessa Copa do Mundo de Clubes. Então, com esse poder de fogo a mais que o Fluminense tem, a tendência é que o jogo se torne mais aberto e que, nas chances que o Chelsea deixar para o Fluminense vai guardar, assim como o Flamengo guardou e assim como o Palmeiras falhou nisso. Além disso, acho que a postura defensiva do do Fluminense tende a ser melhor. Saberemos depois, mas deixa aí sua opinião. Você acha que o Flusão tem condições de fazer essa final histórica? Eu creio que sim, torço por isso, então vou deixando 2 vídeos aqui para você clicar, continuar sabendo mais sobre futebol brasileiro. Clica lá que você não vai se arrepender.